Então essa live eu marquei com base em alguns questionamentos que foram feitos para mim, né? Então algumas pessoas falaram assim, professora, eu não sei quais são os piores erros ou quais erros assim a gente não pode cometer de jeito nenhum no TCC. E aí, por causa disso, né, desses questionamentos, eu resolvi montar essa live. E aí, quando eu comecei a montar, né, quais eram os principais erros, ou aqueles erros que eu já vi os alunos cometendo, eu comecei a perceber, né, que tinham vários. E aí, eu fiz uma lista, e essa lista aparecem 30 erros, né, 30 coisas, digamos assim, que você não pode cometer. Então, eu vou falar para vocês quais são os erros, né, que vocês não podem fazer. Então, o tema dessa live é o que não fazer no TCC, tá? Então, o que você não pode fazer, o que você não deve fazer no TCC. Então, a primeira coisa que eu anotei primeiro é não fazer o TCC. Se você está precisando fazer o TCC, não vai por essa onda, né, que algumas pessoas vão de comprar um material, por exemplo, ou de, tentar aí ludibriar o processo, né, de fazer o TCC. Então, tem muita gente que oferece esse trabalho de fazer o TCC para vocês, ou então corrigir uma parte do trabalho. Essas pessoas, elas estão oferecendo um trabalho que pode ser considerado um plágio, tá? Então, por quê? Porque você não é o autor daquele material. E geralmente esse pessoal que oferece trabalhos prontos, eles oferecem assim, por exemplo, eles têm um trabalho pronto de farmácia lá na Paraíba, lá no Nordeste, por exemplo, lá no Ceará, enfim, em algum lugar bem lá norte ou Nordeste. Aí eles pegam e oferecem esse trabalho para alguém que vai fazer esse curso, por exemplo, na região central, né? Ou então lá no Sudeste, no Sul. E aí eles pegam esse mesmo material e passam. Beleza, então você que está comprando o material, você não sabe, você pediu para eles desenvolverem, eles desenvolvem muito rapidamente, né, um trabalho, e aí você pega e apresenta esse seu trabalho. Eu não sei se vocês viram, mas eu já postei aqui no meu canal um vídeo falando sobre plágio. Eu fiz essa live na semana passada. E eu falei alguns casos nesse vídeo que mostram pessoas que perderam o doutorado por conta de ter feito plágio. E não foi que perdeu o doutorado no ano, na hora que foi fazer a defesa, por exemplo, do doutorado, tá? E sim, anos depois que se descobriu que aquele trabalho estava plagiado. Então, você que está aí achando um caminho mais rápido para fazer o seu TCC e tenta comprar esse material, saiba que esse caminho é um caminho que você não está trilhando e que muitas vezes você está pagando por um trabalho que já é de alguém, já tem uma autoria e amanhã ou depois você pode até sofrer a falta, né, assim, ter um problema por conta de ter comprado um trabalho e caracterizar ele com plágio, tá? Então, você tem que tomar muito cuidado com essas empresas que oferecem. Na verdade, essas pessoas nem deveriam oferecer esse trabalho comprado aí, né? Se eles pelo menos desenvolvessem o trabalho junto com você é uma coisa, mas entregar o trabalho pronto já é outra situação. Então, vocês têm que tomar muito cuidado, né? Tem que desenvolver o trabalho, você não pode comprar. Eu, como professora, não posso aceitar um aluno que fale, não consigo fazer, ou então não dá para eu fazer, eu vou comprar. Não posso aceitar uma situação dessa, tá? Então, primeira coisa que você não deve fazer é comprar o trabalho, ou então não fazer o trabalho. Você tem que fazer, você tem capacidade para fazer, tá? Segunda coisa também que não se deve fazer é fazer o plágio. Então tá, eu vou desenvolver, mas eu vou pegar a ideia de um monte de gente e vou falar que é minha. Também não pode fazer isso. O plágio, ele é considerado um crime. Então, não aqui no Brasil você pode até ser preso. Eu não vi pessoas que tiveram um trabalho plagiado serem presas, mas eu vi elas serem reprovadas e eu sei de casos de alunos que foram expulsos da faculdade, né? Então, eles tiveram ali todo o seu curso cancelado. Então, tudo aquilo que ele estudou,
ele não conseguiu concluir o trabalho e nem o curso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com essa situação. Não faça plágio, tá? E assiste aqui minha live da semana passada, que eu falo de casos de plágio, quais são os tipos de plágio, tem muito tipo e às vezes você tá cometendo e nem sabe, tá?